Olá para você que nos acompanha aqui no Play no Jardim, o podcast do Grupo Jardim da Saudade. Nós somos o Ricardo e a Fabiana, comunicadores do Oktoberblog, e iremos conduzir juntos essas preciosas conversas. Isso aí, então hoje nós vamos abrir espaço para um assunto que acontece em muitos lares, mas que é um luto silencioso, quase que invisível. É um luto que a sociedade não valida e que a gente não costuma comentar sobre. Então hoje a gente vai falar sobre as perdas gestacionais e também as perdas neonatais. Se fala muito pouco sobre esse assunto, então um dos objetivos aqui do Play do Jardim é trazer à luz esse tipo de tema. E a gente acredita que quanto mais a gente conversar sobre isso, mais nós vamos quebrando os tabus e podendo esclarecer lutos que muita gente passa, mas pouca gente fala. Então, esse luto, a gente não mede ele em semanas, em meses de gestação. Esse luto é um luto único, individual para cada um. E para trazer à luz hoje e trazer essa visibilidade para esse assunto tão importante, nós vamos falar de forma muito acolhedora. E para nos ajudar a dar visibilidade a esse tema, hoje nós recebemos aqui duas mães que vão falar dessa experiência que elas vivenciaram na pele. Então nós queremos dar as boas-vindas à Juliana e à Edna. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Bem-vindas. Então, hoje é um podcast um pouco diferente, porque a Juliana é a minha irmã, Então, caso, não tenham percebido, nós somos bem parecidas, e a Edna é a nossa amigona, de muitos anos. Então, hoje a gente está muito feliz em poder receber vocês, embora seja um assunto delicado, e a gente desejasse não ter passado por isso junto com vocês. A gente fica muito honrado que vocês aceitaram o nosso convite. Então, desde já, muito obrigada. A gente espera conduzir esse momento de forma muito acolhedora e respeitosa, como o tema deve ser conduzido. Então, para começar, eu vou perguntar para vocês, Eu quero, na verdade, dar a palavra a vocês, de saber como foi essa vivência, que vocês contem para os nossos espectadores como foi essa trajetória de vocês. Quem eram esses bebês? Como foi este movimento? Esses bebês que têm um nome e foram pessoas que estiveram aqui conosco. Então, Juliana, quer começar? Posso começar. Muito bem, obrigado pela oportunidade, Fábio e Rick, E também ao Grupo Jardim da Saudade. Meu filho, com o nome de Joaquim Lang dos Santos, ele foi um capítulo da nossa história muito importante, da nossa família. E ele veio para trazer toda aquela alegria, expectativa, de renovação, de vida nova, Primeiro neto, da nossa casa, da nossa família. E foi uma gestação na surpresa, Eu me preparava para fazer uma cirurgia e nos exames pré-operatórios, então a grata surpresa de que ele estava, E transcorreu muito bem a nossa gestação durante o processo, tudo. E até que numa consulta de rotina, então a nossa médica obstetra, ela observou que havia algo no exame, a qual ela não conseguia identificar. Procuramos um exame mais específico. Fomos, então, orientados aí para um médico mais específico, medicina fetal, especialista em medicina fetal. E lá, então, foi diagnosticado que ele tinha uma síndrome no sistema urinário dele, no sistema da bexiga e tudo mais ali, que só acontecia em meninos. E foi então que nós descobrimos que era um menino, Que já tinha um nome escolhido, que era Joaquim, avô do meu esposo Daniel. Você lembra em que semana que foi, mais ou menos, da gestação, Jo, ou em que mês? Nós descobrimos em abril a gestação, quando foi junho, julho, então a gente teve esse diagnóstico, Talvez final de junho, por ali, tivemos esse diagnóstico. Eu não sei precisar semanas, Talvez ali em torno de umas 16 semanas, por ali. Então foi bem cedo, Foi logo... Eu ouso dizer que os profissionais que foram chegando até nós foram muito, muito competentes, de perceber tudo isso,
E então a gente começou a fazer investigação para ver se tinha alguma outra questão além deste diagnóstico, né? Diante do diagnóstico, né? E eu acho que isso é importante falar. Para nós foi significativo, o médico profissional como ele tinha que nos dar um segmento, né? Uma orientação. E perante a legislação, com o diagnóstico que ele tinha, de uma chance de vida muito pequena, se viesse a nascer, né? Legalmente falando, o aborto, né? Uhum. Nós teríamos legalmente falando essa possibilidade. Uhum. Imediatamente nós dissemos pro médico que não era uma possibilidade. Que até que o universo quisesse que ele vivesse, ele iria viver, né? E como, enfim, a nossa fé leva nós a crer que poderia acontecer um milagre também, né? Prosseguimos e chegamos a realizar uma cirurgia intrauterina, né? Para dar uma chance, havia uma oportunidade, né? Ju, deixa eu abrir um pouquinho. O que é uma cirurgia intrauterina? Muito bem, eu lá gestando, né? Isso já em agosto, começo de agosto. Eu estava, então, gestando o Joaquim. Fui para o centro cirúrgico e eles fizeram uma cirurgia no Joaquim dentro da minha barriga, dentro do útero, né? Coisa que a gente só via na televisão, né? Nossa, que coisa incrível, isso foi feito aqui em Blumenau, né? Então, foi uma oportunidade de dar uma chance. Porém, nos foi dito que a chance dessa cirurgia ter sucesso, ela era baixa. Porque ela era um dreno que se colocava na bexiga do nenê, para que a urina saísse direto para a área da placenta, né? Porque ele não tinha o canal da bexiga para a uretra, né? Então, o xixizinho dele não saía, ficava todo no abdômen dele. Isso comprometeu o rins, comprometeu a bexiga e tudo mais. E o que acontece? As crianças brincam dentro do útero. E aquilo lá virou uma brincadeira. E, de fato, 20 dias depois da cirurgia, o médico, então, nos informou que ele tinha arrancado o dreno. Que, né, não tinha... a cirurgia foi sucesso até então, o procedimento, mas o pós-cirúrgico não. Então, ele quis brincar lá com a molinha e ele arrancou a molinha, né? Era arterinho desde o ventre, né? E, enfim, nós seguimos até 33 para 34 semanas gestando ele até que ele quis nascer, então. Muito bem. Já a Edna teve uma experiência diferente com a gestação dela. Como é que foi isso, Edna? O que poucas pessoas sabem, eu não tive né? Eu tive 4. Foi até o final, né? O Anthony, eu gestei ele há 39 semanas e 1 dia. Então, ele estava pronto. Não tive complicação nenhuma, não tive uma dor de cabeça, não tive nada. Eu acho que foi uma gestação, diria que 100% normal, natural, e que nos trouxe muita alegria, porque os 9 meses foi de alegria na nossa casa. O meu esposo, sempre brincalhão, ele chegava em casa, então, e vinha conversar com ele na barriga, ele chutava. A minha filha Pietra sempre conversava com o Mano, sempre abraçava a minha barriga e conversava, e ele sempre respondia. E o Anthony, ele respondeu até horas antes, quando a gente já estava no hospital. O que veio a acontecer? Eu sempre falo, é uma incógnita e que a gente não pode perguntar por que isso aconteceu. Eu tive que mudar o meu pensamento para aceitar, porque o Anthony nasceu de 39 semanas e 1 dia, com 55 centímetros, 3,240 kg e perfeito. Sem nenhuma complicação, sem nenhum problema de saúde, sem nada. Mas ele nasceu sem vida. Ele perdeu os batimentos dele quando eu estava dentro do hospital para ele nascer. E aceitar isso é difícil, porque você vem e questiona e pergunta, e o luto é isso. Você tem que viver todas as etapas. E por que isso aconteceu comigo? Não. Quando eu comecei a fazer a pergunta diferente, eu perguntava, para que, Deus, eu estou vivendo isso? Aí eu comecei a entender que
e levar pelo outro lado. Deus busca a perfeição. Meu filho era perfeito. Ele não tinha nada. Então, assim, o tempo que ele precisou viver comigo foi 9 meses. E ele trouxe muita, muita alegria para nossa família desde o primeiro dia. Porque a gente tentava. Em 2016, a gente teve a nossa primeira perda gestacional. E sofremos bastante e demoramos 5 anos para conseguir novamente. E Anthony foi a perfeição da nossa vida, foi a mudança da nossa vida, foi ensinamentos para nós. E eu sempre falo, quando eu preciso falar algo sobre ele, e que eu lutei muito para que o que eu queria quando aconteceu é que outras mães não passassem por aquilo. Porque é muito difícil. Precisa de uma estrutura, de um psicológico, de um amparo. E eu tive. Eu tive uma rede de apoio muito grande, assim, nos primeiros dias, na primeira semana. E eu queria que outras mães tivessem isso. E através disso eu comecei a trabalhar, a desenvolver projetos e querer abraçar. Só que eu falo, tu não pode abraçar o mundo sem você curar o que tá te machucando. Então veio o projeto para essa troca com outras mães, para entender, e cada um tem a sua dor, e cada um tem o seu momento, e muitas não vivem. Muitas não vivem o luto. Elas tentam apagar, tentam se fechar, e isso faz muito mal. Eu até gostaria de contextualizar um pouco, né? Não foi a tua primeira perda, tu já tinha tido 2 perdas antes? Eu tive uma antes, depois o Anthony, e depois eu tive mais 2. E todas elas em fases diferentes da gravidez. Diferentes. Né? Então a gente pode dizer que nenhum dos processos o luto foi igual. Não. Um diferente do outro. Eu falo assim, quando as pessoas falam sobre vivenciar o luto, eu até entendo. Às vezes tem mães que é 1 semana de gestação e perde. Eu descobri, deu o meu positivo, mas 1 semana depois. Eu tive 3 semanas, eu tive 7 semanas, eu tive 3 meses e eu tive 9 meses. Então, são lutos diferentes que a gente vive, porque a partir do momento que dá o teu positivo, é um coraçãozinho batendo ali, e você já se apega àquele amor, eu falo, é uma honra ter filhos, e eu falo assim, hoje eu vejo de uma forma diferente. Quando as pessoas falam assim, você teve 4 perdas? Não. Eu não perdi porque não era meu. Deus me deu para me ensinar algo muito maior. E eu devolvi para ele da forma que ele quis. Então, ensinamentos para a vida. E às vezes mexe com a gente, tocar no assunto. Hoje não, hoje eu falo assim, eu tenho uma espiritualidade muito mais, diria que desenvolvida, porque Deus foi me ensinando o caminho. Eu tenho uma filha, minha filha tem 14 anos hoje, a minha primogênita, né? E depois dela veio, né, os 4. Então eu falo, eu tenho uma filha que Deus permitiu viver comigo aqui, espero que Ele permita viver por muitos anos comigo, e tenho 4 que Ele optou por viver com Ele da forma que Ele quis. E eu aceitei, não muito fácil, não muito rápido, porque se eu não vivesse o luto eu não aceitaria. Mas tudo no seu tempo, tudo no seu momento. Hoje eu consigo falar sem chorar, hoje eu consigo ver que meus filhos são luz na nossa vida. E cada história, cada pessoa que passa e que fala das perdas, e eu falo, eu não gosto de falar que eu perdi. É uma fala assim, nossa, você perdeu. Não gosto de falar que eu perdi, porque eu não vejo dessa forma. Eu não perdi. Você ressignificou isso, né? Isso, eu falo assim, perder é quando você não sabe onde está. E eu sei exatamente onde meus filhos estão. Que lindo isso. Que linda fala, né? A próxima pergunta acho que complementa muito a fala de vocês, né? Porque quando uma mulher engravida, geralmente ela não gera só o bebê, né? Ela tá gerando sonhos, né? Planos e um futuro todo, né? Aí eu quero saber como vocês se sentiram no momento que receberam a notícia da perda e o que passou na mente e no coração de uma mãe nesse momento. Muito bem. Só complementando, falar de luto, né? Os lutos são diferentes, as experiências são diferentes. Nós vivemos um luto com Joaquim antes de ele nascer, né? Que é um processo diferente, é um contraponto entre você acreditar
de que ainda há a chance do milagre, há a chance de que sim, que viria tudo ok, que daria tudo certo, e a dúvida de que o que eu vou fazer com isso, né? E daí, quando a gente fala sobre ter suporte, né, eu ouso dizer que a gente precisa de um tripé para viver o luto, que é o quê? É você ter a sua família, pessoas, né, o esposo, o companheiro, enfim, a família, pai, mãe, irmãos, cunhados, né, e tudo mais. Os amigos, né, a segunda parte disso. E a terceira parte é a ajuda profissional, né? Psicólogo, terapeutas, enfim, né? E na época eu fazia terapia e sem saber eu fui sendo preparada para esse momento do Joaquim anos antes. E daí, para responder a tua pergunta, Rick, eu quero dizer isso. A minha terapeuta, ela falava muito da importância de nós darmos importância aos filhos não nascidos, ou aos nascidos e que logo faleciam, porque nas nossas avós, elas muitas vezes silenciavam isso, né? Durante o meu processo, eu fui descobrir que as minhas duas avós, a nona e a oma, elas ambas tiveram 2 gestações, né, de filhos não nascidos, né? E ela perguntava quantos filhos elas tinham. Elas contavam os vivos, né? E a minha terapeuta falava a importância de contar os que não estão aqui nesse plano, né? Então, hoje perguntam, né? Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Um que mora no céu e outro que tá aqui, né? Então, isso é importante. Sobre a tua pergunta, né, Rick, o que se sente quando, né? Nós entramos em trabalho de parto com o Joaquim, né? Eu tinha dilatação, chegamos a tempo ao hospital por indicação do médico. Ele estava sentado, ele era um bebê grande também, porque ele era, como o líquido estava todo dentro dele, que não saía, então ele tinha 3,3 kg, tinha 41 ou 42 centímetros às 33 semanas. Era um bebê grande, né? E ele estava todo desenvolvido, né? Todo desenvolvido. Então, quando fomos para a sala de parto, foi uma cesárea, né, e tal, a minha primeira pergunta, quando nasceu, eu perguntei para a pediatra, aquela equipe ninguém nos conhecia. A gente veio aqui no Santo Antônio, na emergência, ninguém sabia da nossa história. A médica em si, a obstetra, sim, porque o nosso obstetra, que não estava na cidade, né, foi de noite, enfim, comunicou a ela, para ela entender o processo, mas aí eu perguntei para a pediatra, ele está vivo? Ela disse, sim, ele está vivo. Isso para mim era muito importante, porque na época, eu não sei hoje, as crianças que não nasciam com vida não tinham certidão de nascimento. Eu não sei se o Anthony teve uma certidão de nascimento. Teve uma certidão e mudou bastante coisas. Até eu estudei e busquei isso, que é um direito, né? A partir dos 5 meses é um direito dos filhos, né? Independente se nasceu com vida ou não, eles têm direito de ter uma certidão, de ter um local para colocar. Antes não tinha isso. Entendeu? Então, isso era uma preocupação que eu tinha, né? O meu filho vai ter uma certidão de nascimento, porque parece que só existe se você tem um documento, né? E, sim, nasceu vivo, então, ele tinha uma certidão de nascimento. Essa foi a primeira questão. O Joaquim, ele ficou vivo por 13 minutos, né? E o meu esposo entrou na sala de parto, mesmo com os seus receios, as suas dificuldades em relação ao ambiente de um centro cirúrgico, ele foi muito corajoso e entrou, e o Joaquim ficou no colo dele o tempo de vida e até o falecimento, né? Nós, como católicos que somos, eu também fui investigar e buscar informações sobre, e o batismo, né? Então, na época, o padre que era lá da nossa paróquia, eu fui conversar com ele falou sobre o batismo de intenção. Então, o meu marido batizou ele, né, por intenção ali no centro cirúrgico. Isso para nós também foi muito importante. E a sensação que eu tive quando, então, a pediatra, ela vinha, ia monitorando o coraçãozinho, né? Ele já estava com o coraçãozinho enfraquecido, ele não chegaria no dia seguinte. No dia seguinte, ele não teria nascido vivo, né? Ele nasceu dia 11 de outubro. Aí eu digo que Nossa Senhora queria ele para ela, no dia dela, ele queria ele lá com ela, né? São coisas que acalentam o nosso coração. Ele nasceu dia 11 e faleceu dia 12? Dia 11. Tudo no dia 11. Isso, tudo no dia 11, né?
Foi à noite, né? Era antes da meia-noite. Então, a sensação que eu tive naquele momento, sim, foi de profunda tristeza. A gente entra num obscuro, né? A gente entra num momento em que nada é luz, né? Nada é luz. A gente precisa ficar dividido entre a racionalidade de o que você vai fazer com isso e eu não sei o que fazer com isso, né? Eu não sei o que fazer com isso, né? Então, essa sensação foi. Mas para mim foi muito importante tê-lo, né? Ele ter nascido com vida, ter estado conosco aqueles poucos minutos. Eu lembro que a pediatra, ela perguntou para nós se nós queríamos que eles fizessem as manobras de ressuscitação, de manter, entubar e tudo prolongar mais. a vida, Exatamente. Nós tínhamos consciência da condição dele. Nós tínhamos consciência de que poderia não ter vida, né? A gente prolongar, talvez, algumas horas ou alguns dias, era trazê-lo ao sofrimento e nós sofreríamos também. E o processo de ter vivido o luto antes dele efetivamente acontecer, antes da morte efetivamente acontecer, fez com que nós tivéssemos racionalidade naquele momento de dizer não, não. O tempo dele é esse, o tempo dele é esse, né? Por que nós insistimos muitas vezes em prolongar algumas coisas que só geram sofrimento físico e emocional para todos, né? Não é somente a criança. Não. A mãe também precisa ter a sua vida preservada e cuidada. Exato. Né? Eu falo muito sobre isso, né? Sobre que alguém precisa ter a racionalidade para que tudo corra o melhor possível dentro daquela situação, né? Então, esse preparo também é fundamental. Sim. E Edna? É o que eu sempre falo, o apoio é muito importante, principalmente dentro do hospital. No nosso caso, foi um choque, porque não tinha nada errado. A gente foi com tudo pronto, tudo, né? Deixamos em casa o quarto montado, as coisas todas prontas, a mala da maternidade, e a gente foi buscar ele, né? E quando você decidiu ir para o hospital? O que você sentiu de diferente? A gente foi para o hospital no dia 25 de dezembro, que era a data para ele nascer. Eu sempre falo que a gente entende que não tem 39 semanas, os médicos não podem fazer uma cesárea, mas ele já estava pronto. Mas não tem 39 semanas, não pode fazer por lei, porque se acontece alguma coisa, o médico é penalizado. Enfim, entra vários quesitos ali que impedem de fazer uma cesárea, mesmo a gente pedindo e tudo mais. E foi se segurando, né? Eles foram prolongando dia 25, 26, 27, 28, 29. No dia 30, quando a gente foi para o hospital, eu falei assim, hoje ele precisa nascer. E eu cheguei falando isso. Eu quero a minha cesárea hoje, é 30 de dezembro. E acontece muito, assim, que tem pessoas, eu não generalizo, mas tem alguns profissionais que pecam muito nesse ponto. Porque eu ouvi, um profissional me falou assim, moça, 30 de dezembro, véspera de feriado, é pouco tempo para você estar esperando aqui ainda. Eu tava há horas. Eu falei, eu só quero fazer minha cesárea, mais nada. E até que consiga esse atendimento, porque é plantonista, os médicos estão viajando, enfim. Quando eu fui atendida, que a enfermeira veio me atender e não ouviu mais o batimento do Anthony, o meu marido já se desesperou. E eu só falava assim, calma, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Porque até, assim, um pouco tempo antes ele estava mexendo. Muito pouco tempo, então eu sentia. E pra mim tava tudo certo. E aí veio a médica. Aí eu vi que começou uma movimentação, aquela correria, e veio a médica. E tudo tem, né, até para fazer uma ultrassom é demorado dentro do hospital, precisa de autorização e tudo mais, até conseguirem. E quando eles me levaram para fazer a ultrassom, e eu falo para mim, é uma cena que ficou gravado assim, que foi muito difícil, foi quando fez a ultrassom e o meu filho não estava mais ali. Eu falo assim, quando ela fez a ultrassom, me mostrou, ela falou, mãe, infelizmente a gente não pode fazer mais nada. E o meu marido, do jeito que ele estava, ele tinha problema do coração. Então ele caiu ali, no mesmo momento. E eu fiquei sozinha.
E aí eles olharam pra mim e falaram assim, ele tem alguma coisa? Eu falei, sim, ele tem problema no coração. E eles foram socorrer ele e eles me deixaram ali, sozinha, com a notícia de que nosso filho não estava mais ali, que ele estava dentro de mim, e que era para ele sair dali com vida e que ele não tinha mais batimentos. E eu falo assim, e eu olhei pro meu marido e eles com aparelhos e ressuscitando ele, sei lá o que eles estavam fazendo, tipo, tudo em questão de pouco tempo. A única coisa que eu pensei naquela hora, eu falei assim, Deus, faz um milagre. Porque como que eu vou enterrar 2? Então, assim, e saiu. Um tempo depois, a enfermeira veio e falou assim, mãe, eu preciso que você ligue pra alguém pra ficar com você, você não pode ficar sozinha. Eu não sabia onde meu marido estava. A minha família não mora aqui, a minha família mora toda no Paraná. Então, assim, e agora? Aí eu liguei pra madrinha do Anthony, porque nós já tínhamos todos os padrinhos escolhidos. E ela foi. Mas eu não acreditava que aquilo fosse possível. Então, eu peguei o telefone e eu mandei mensagem e eu liguei para as pessoas mais próximas e eu falava assim, reza por um milagre. O Anthony tá sem batimentos, reza por um milagre. E o que eu fazia era aquilo. Só que assim, eu não entendia, tipo assim, eu tô rezando e pedindo um milagre. Só que eu não sei o que... até então não entendia o que Deus preparava pra gente, né? Não sabia onde meu marido estava. Eu tava lá. Até que a madrinha chegou. E a gente ficou ali. E eu falei, fala com essa pessoa, fala com essa pessoa. E a gente já foi se organizando. Mas eu acreditava que ele iria nascer e que ele iria ter vida. Que não tinha explicação nenhuma pra ele ter morrido. E eu falo assim, foram tempos que eu pedia o milagre. Aí ele nasceu, quando eu voltei em si, que eu tava no hospital fazendo, foi quando o meu marido já tava ali comigo, o Júnior já tava ali, e ele falou, mãe, você quer pegar ele? Então, na minha cabeça foi assim, ele tá vivo. E ele trouxe ele pra mim, só que ele não tava. E foi a parte difícil, assim, pra nós, de ele entregar. Então, foram... um momento difícil, eu falo assim, mais difícil para nós foi receber essa notícia, foi ter que enfrentar ela sozinha, porque o meu marido, infelizmente, eu falo assim, é um baque muito grande, e ter que contar para nossa filha, porque era bem véspera do aniversário dela, e ela não quis festa, ela não quis presente, ela não quis nada. Ela falou, mãe, eu não quero nada, eu quero que o Mano venha para casa com saúde e feliz. E aí, contar para ela que o Mano não iria para casa. Então, é um processo bem difícil receber essa notícia quando tudo se tá certo para algo bom. E nem nós, e nem os especialistas do hospital não estão preparados. Eu ia fazer esse gancho agora, porque existe um silêncio grande na sociedade, né? Que são em relação às perdas neonatais e gestacionais. Então, vocês duas tiveram experiências muito diferentes. Então, eu quero saber se vocês acham que os profissionais de saúde estão preparados para acolher essas pessoas nesses momentos. No meu caso, vivenciei isso e vi. Eles não estão preparados, não tem um preparo psicológico para eles, porque tanto médicos quanto enfermeiros, eles choravam junto com a gente. Porque não é algo que fosse diferente. Isso acontece, gente, diariamente. Eu falo assim, eu acompanhei, eu fiz estudos. No Brasil, morrem muitas crianças. E tem vários motivos. A gente não pode generalizar e falar, é tudo erro médico, ou é isso. Não é. Mas os profissionais não têm um treinamento, eles não têm, porque eles estão lá preparados para ajudar a nascer. Não para te entregar um que não tem mais vida. E para eles também o hospital todo chorava, não se falava em outro assunto. Nasceram 6 bebês no dia que o Anthony nasceu. E ele sem vida. Teve mães que falaram comigo 1 ano depois, que não sabia quem era, e choravam, falavam assim, o meu filho tá fazendo 1 ano e a mãe daquele bebê que morreu. Então, assim, tem que ter essa diria que essa separação, né, se acontece, para que as outras mães que estão lá também não vejam, porque para elas também é difícil. Elas estão lá, mas elas sentem, porque são mães. Nossa, que generoso da tua parte. Tu poderias falar só o teu sentimento em relação a isso, mas você ainda se importa com as outras pessoas. Eu falo, no nosso caso, o meu marido teve que se recompor, teve que voltar o coração dele do jeito que deu,
teve que me deixar lá para ir escolher o caixão do nosso filho. Eu falo assim, é difícil? E cadê o acompanhamento de um psicólogo, um assistente social, alguém que faça essa parte e deixe os pais vivenciar o momento deles de luto? A gente fez, eu falo assim, eu consegui porque eu fiz todo o processo. Eu peguei ele no colo, eu fiquei com ele o período que eu tava de recuperação, eu fiquei com ele, eu me despedi, eu batizei, mesmo ele não tendo vida. A gente tem, tenho amigos, né, da igreja, participo, eu sempre falo que Deus vai direcionando as pessoas certas para ir nos orientando. E batizamos ele, mas o meu marido foi difícil, porque ele teve que ir lá escolher o caixão, ele teve que ir lá ver o terreno onde nós iríamos colocar, eu não podia sair do hospital. Então, esse amparo, esse cuidado, para as famílias tem que ter. Nem todos têm uma estrutura psicológica que consegue resistir a um processo tão difícil. Até porque, acho que 99% dos casos, a pessoa não vai preparada para voltar sem o filho nos braços. Não. O caso da Juliana já foi diferente por parte dos profissionais de saúde. Como é que foi isso para ti, Ju? Então, os profissionais que nós fomos tendo acompanhamento até o dia do nascimento, eles tinham conhecimento técnico da situação, falando do médico, né, que especialista em medicina fetal. Então, ele foi acompanhando, ele foi dando, né, as orientações e tal. E tanto que ele disse assim, olha, tudo correndo bem até 38 semanas, com 38 semanas nós vamos fazer o parto, vamos fazer a cesárea, para não te colocar, não tem necessidade, ele disse que você chegar em 40 semanas, ele falou, né, ok, nós tínhamos uma data, vou mentir se era 6 ou 9 de dezembro, era uma data previamente, né, organizada. Eu tive entrei em trabalho de parto em 2 momentos. Numa terça-feira, tinha celebração na minha capela, eu fui lá, ainda fiz o comentário, né, eu incômodo e tal. Eu lembro que eu falei pro bispo na época que veio celebrar, eu digo, hoje o meu menino tá dando trabalho, bispo, eu falei, né. Daí ele botou a mão na barriga, abençoou e tal, enfim. Cheguei em casa à noite, o Daniel, vamos pro hospital, você não tá legal? Eu tava em trabalho de parto. Na época foi lá, eu sou de Presidente Getúlio, então nós fomos no hospital em Rio do Sul. Eles deram soro, né, pra inibir o trabalho de parto, porque era poucas semanas e tal. Contextualizei pro médico lá da emergência e tal. Aí ele falou, nós vamos dar o soro porque você precisa procurar o seu profissional, nós não vamos aqui te colocar em trabalho de partos, né, na condição. E eu lembro que no dia seguinte eu fui fazer uma ultrassom para verificar, a pedido do médico. E o técnico do ultrassom lá, eu não sei se é técnico ou se é médico, mas enfim, o rapaz que tava lá fazendo ultrassom, ele ficou assim, num silêncio. Era o médico radiologista. Nós estávamos na sala, eu e ele, daí ele fazendo, e ele ficou num silêncio. E ele passava aquele ultrassom, aí eu disse pra ele, moço, tudo que você tá vendo ali, eu já sei. Eu falei pra ele, você não precisa se preocupar. Porque a cara dele é tipo, o que eu vou falar pra essa mãezinha? A cara dele era essa. Aí ele deu aquela suspirada. Eu disse, moço, tá tudo bem, mesmo não estando, eu falei pra ele, né? Aí, enfim, fomos pra casa, 4 dias depois, aí aconteceu de novo. Aí o obstetra disse, não, venham pra Blumenau, nós vamos realizar esse parto, né? Joaquim não deu tempo dele, né? Ok. Que era o que nós falamos na primeira consulta, né? O tempo que fosse dele, nós respeitaríamos, né? No hospital, a equipe estava sabendo da situação, mas eles foram técnicos, fizeram a cirurgia. A pediatra foi muito humana. Não tô dizendo que o restante da equipe não foi, mas eles foram técnicos, eles tinham que cuidar do soro, do corte, da luz, do não sei o quê, né? A pediatra foi muito humana, então ela tomou toda a atenção, né? Saiu da barriga, ela foi lá na salinha, fez os sinais iniciais, entregou no colo do Daniel, foi aferindo até o momento que ela disse, olha, agora não tem mais batimento. Então, ali encerrou-se esse processo. Fomos para a sala de pós-cirúrgica, né? Recuperação. Joaquim ficou comigo
né, no meu braço ali. Eu quis fazer registros fotográficos dele, ele estava embrulhadinho, porque uma amiga minha que também teve uma perda, estava tudo bem com o menino dela e nasceu sem vida, e ela, há muitos anos atrás, ela conta que ela não tem memória fotográfica dele, ela não consegue lembrar do rostinho dele, né? E isso ela sentia muito. Então, eu quis fazer registros, né? O hospital fez a cartinha, carimbou o pezinho, né? Então, eles fizeram essa gentileza. Hoje eu penso assim, eu queria ter feito talvez o carimbo da placenta, mas eu não pensava, eram coisas que... Eu fui pro hospital sem nada, eu não levei uma fralda, porque eu não pensei que ele ia nascer naquele dia. Com ou sem vida, eu não pensei que eu ia sair do hospital sem o Joaquim, né? Assim, sem ele na minha barriga, no meu ventre. Quando tudo isso encerrou, né, retiraram o Joaquim, encaminharam, né, para o lugar adequado para os encaminhamentos, então, no pós-morte. E eu fui para um quarto, não no espaço da obstetrícia. Da maternidade. Eles me colocaram no espaço pós-cirúrgico. O que foi importante, porque imagina você escutando choro de bebê, movimentação de bebê, foi legal. Porém, quando eu estava saindo do setor da recuperação, as enfermeiras que eram do setor da internação, não há essa comunicação, ela é falha. Porque daí a enfermeira que veio me buscar, ela assim, e cadê o bebê? Né? E cadê o bebê? Daí alguém... né, fez sinal, não tem bebê, né, enfim. Então, o que você fala, sim, os profissionais, eles, né, porque daí elas ficaram sentidas, ficaram, né, sem saber o que falar, como falar, né, essa comunicação interna do hospital, né, alguém que faz então podia ser um psicólogo, um assistente social, não tem. Lembrando que, se eu não me engano, o nascimento dos filhos de vocês, o teu foi 2021? 21. E você 2019, né? Então, já tem aí 5 anos, né? 4 anos, enfim. Mas ainda assim, a gente escuta relatos, né? De homens, de mulheres, enfim, dos homens que acompanham suas esposas, enfim. De que ainda não estamos preparados e ainda temos muito a caminhar quanto profissionais de saúde nesse acolhimento. Né? Apesar que a gente sabe que acontece todos os dias, infelizmente vocês não foram as primeiras e não serão as últimas, mas a gente ainda precisa falar disso e poder preparar esses profissionais para essas situações. Quando a gente fala de gestação, de nascimento, né, e de falecimento, ou natimorto, ou logo, né, na sequência, e falando daí de luto também e tudo mais, falta, de alguma forma, uma humanização nesses processos, né? Porque, volto a dizer, eles são tecnicamente preparados. Eles estão ali para garantir a parte técnica, mas a parte do acolhimento, do humano, né? Tanto no processo todo ali até nesse pós, falta. Depois veio no hospital, eu lá no quarto, já veio uma psicóloga conversar e tal, né? Mas ela é uma pessoa também que eu tive que contar pra ela o processo. Exato. Né? Então, ela também não tem o histórico, a forma como ela vai abordar isso também, né? Então, foi uma fala solta, né? Eu tenho uma pergunta para vocês sobre essa questão do acolhimento, né? Que muitas vezes nessas situações difíceis, os amigos e familiares se afastam por não saber o que falar, né? O medo de errar. Como a gente pode ajudar os pais que estão passando por esse momento, assim, o que ajuda e o que atrapalha na situação, né? Porque os familiares geralmente se afastam, né? Eles têm medo do que fazer ou não saber o que fazer, né? Como se portar, né? Exato, que atrapalha. Uma coisa que eu vejo, e você comentou sobre isso, e nós também não vivemos, não sei, vocês tiveram um velório do Anthony, alguma coisa? Não, eu pedi para que fosse feito só uma cerimônia de despedida, somente para as pessoas mais próximas, né, os padrinhos, e até quem fez é um amigo pessoal nosso, né, ele participa na igreja junto, ele né, aí eu liguei para ele, e ele que fez. Então, foi uma cerimônia muito bonita de despedida. Tinha bastante pessoas, até eu nem imaginava. Você conseguiu participar? O meu marido fez uma videochamada e eu acompanhei do hospital.
Um pouco antes dele fazer a videochamada, né? Veio esse caso deles não estarem preparados. A enfermeira veio e falou assim: mãezinha, você precisa levantar, você precisa andar, você precisa ir no banheiro, você precisa. Porque senão você não vai. O teu filho vai vir aqui, tu não vai nem estar se mexendo. Dessa forma, gente. Assim, troca de turnos, plantões, e um não tem essa comunicação, então simplesmente. E eu fui tentar levantar, mas eu estava mais de 24 horas sem comer, sem dormir, em choque, e eu caí. Então, E a assim, mãezinha só tentando existir lá e... Não, olha. E aí depois foi... A gente ficou com o Anthony até as 2 da manhã, quando a funerária foi buscar. Ele nasceu às 6 da tarde. E às 10 foi a cerimônia dele. Então era um dia bonito, né? Era um véspera de feriado. Quando o Júnior fez a videochamada comigo, ele falou assim: olha quantas pessoas gostam da gente, olha quantas pessoas esperavam para que a gente estivesse feliz. Então eles vieram dar o apoio deles. Eu falo assim, tem coisas que marcam na vida da gente, né? A missa de 7º dia do Anthony foi no dia de Reis, que a gente se comemora, né? E eu nunca vi tanta gente naquela igreja. Eu trabalhava com público, então tinha gente de várias cidades vizinhas. E muita gente, assim, que foi, porque comoveu, assim, falou assim, como? Né? A gente viu ela até o último momento, ela não tinha nada, ela nunca falou que tinha. Então, assim, esse apoio que eu falo, não precisa as pessoas falarem nada. Muitas vezes as pessoas falam coisas sem pensar. E eu falo, não precisa falar nada, um simples abraço já é um apoio. A forma e as palavras que vêm machucam. Muitos falam assim, foi melhor assim, talvez agora. São coisas que não deve falar. Você pode ter outro, e assim, você já tem uma, não tem? Exato. Então, são coisas que, assim, eu sempre falo, a sociedade, ela não tem empatia nesses momentos. E não tem como elas terem, porque só vai ter quem vivenciou. Isso é fato. Eu te falei isso porque nós, né, a despedida foi a Fábio Rick, a minha mãe, meu pai e o Daniel, né, foi aqui em Blumenau mesmo, né, e eu estava no hospital, e então não teve outras pessoas. Hoje eu fico pensando que teria sido importante um momento de despedida lá na nossa cidade, porque para as pessoas, Joaquim não existiu. Entende? Ele não existiu. Então, eu entendo que eu não tinha condições, eu estava hospitalizada, né? Mas isso é algo que eu sinto, assim, né? E daí, como o pós-cirúrgico foi bem delicado também, a gente teve uma celebração, mas que não foi assim, eu nem consegui ir ou coisa assim. Então, isso é importante. E daí, pouquíssimas pessoas vieram em casa. E algumas das que vieram ainda vinham com um olhar mais de curiosidade. Eu quero ver como está, né? Eu quero saber o que foi, como foi. Não no sentido de dar o suporte, né? A presença silenciosa, ela é muitas vezes mais valorosa, né? Do que... ou até pessoas de longe, né? Só pelo WhatsApp ou numa ligação foram mais sábias, empáticas do que pessoas, né? Eu nunca fiz isso, mas eu convidei uma pessoa que veio na minha casa se retirar da minha casa, né? Eu tava nesse luto e pós-cirúrgico e a pessoa veio e foi muito inconveniente. Eu disse, olha, se é para vir na minha casa, para não ser uma presença amiga, né? Então, nessa hora a gente perde até... às vezes, as palavras, o manejo, né? a educação. Né? Mas eu estava no meu direito, talvez, né? Mas sim, quando a gente fala de equipe médica, hospitalar, se preparar, as pessoas como um todo, né? As pessoas não gostam de falar de luto, não gostam de falar de morte. Deus me livre, nem abre essa boca para falar sobre isso. E a gente precisa falar sobre isso. Porque poucas coisas na vida vão ser comuns a todo ser humano. Uma delas é a morte. E o luto. Né?
Interessante isso que tu falaste, né, Ju? Eu senti falta de repente, fazer uma celebração na minha cidade para as pessoas entenderem que o Joaquim existiu. Que curioso que as pessoas precisam vivenciar isso para entender que ele existiu. Só a tua palavra ou só a tua vivência não basta. Então, isso também acende um alerta para nós, como nós estamos conduzindo e validando a dor desses pais, dessas pessoas, né? Isso também traz pra gente isso. Então, já emendando, por exemplo, falar o nome do bebê, guardar lembranças, né? O que vocês puderam guardar, a gente acha que isso também são passos importantes. Então, gostaria que vocês compartilhassem conosco se vocês guardaram lembranças, como é que foi esse processo para vocês e o quanto isso é importante na trajetória de quem está vivenciando esse luto. O Anthony, como a gente esperava ele, né, trazer ele para casa, então a gente tinha tudo pronto, né? O quarto, o enxoval, tudo. E a única coisa quando eu cheguei em casa foi eu pedir para desmontar o berço, né? E tirar a mala da maternidade, e o restante eu deixei. E tudo ficou por 1 ano em casa. Porque eu falo assim, é importante. O que eu poderia ter feito de diferente é ter deixado a minha filha vivenciar a existência dele. Uhum. Eu e meu marido vivenciamos, a minha filha não. E a gente não pode privar isso. Porque às vezes a gente não quer que sofra. A gente quer poupar, quer poupar, mas faz parte. E então ela não vivenciou. Ela viu ele somente na cerimônia de despedida e ajudou a enterrar ele. Uhum. Então eu falo assim, a parte de quando ele nasceu no hospital, eu poderia ter deixado ela vivenciar. A gente vivenciou, então eu falo, eu tive a minha companhia, que ela foi ali o tempo todo do meu lado. E eu, por mim, eu queria me desfazer das coisas antes, mas meu marido não estava preparado. Era nosso primeiro filho, a minha filha é biológica minha, e ele é pai, né, por criação. E meu e dele, então, seria o Anthony o primeiro filho. E precisa respeitar. A gente teve muitas pessoas que, sim, se afastou da gente, cada um por seu motivo, né, porque o luto, ele é difícil de viver. Cada um tem uma forma de viver. E eu falo, foi 1 ano que nós vivemos na mesma casa como 2 estranhos. Uhum. Porque cada um vive de uma forma e precisa ser respeitado. A primeira semana a rede de apoio foi bem grande. Então, assim, os amigos próximos, eles fizeram um grupo no WhatsApp. Então, eles revezavam. Um chegava de manhã, já preparava o café da manhã e cuidava da casa. No almoço vinha outra com o almoço e ficava comigo. Então, assim, teve um apoio muito grande das pessoas próximas. Quando fez 1 ano, que tudo aconteceu, que seria o aniversário de 1 ano dele, a gente parou para conversar, porque durante 1 ano a gente era estranhos, ninguém queria tocar no assunto e cada um vivia de um jeito e é difícil. Eu falei assim, acho que chegou a hora da gente deixar, né, e seguir em frente. Então, nós encontramos uma família que o bebê deles tinha nascido em novembro, né, o vô do bebê era amigo do meu marido e o nome dele era Anthony. Como a maioria das coisas do nosso filho era personalizada, então precisava ser para alguém que... E aí a gente foi juntos, a gente colocou tudo nas sacolinhas e fomos entregar para o novo Anthony que estava, né, que tinha nascido. E eles mandaram uma foto para nós do bebê e eu não consegui ver. Então eu falo assim, a gente precisa respeitar o nosso limite também. E eu guardei a primeira roupinha dele. A gente tem até hoje, né? Que na verdade era um conjunto, uma saída de maternidade do Palmeiras. E aí ele foi com o macacãozinho, né, dele e a fraldinha bordado o nome dele. Mas ficou a manta, o chapéuzinho e o colete. Então isso a gente tem guardado, que foi o primeiro presente que o pai comprou para ele e ficou. Então é isso que a gente tem guardado até hoje, dele de lembrança. E as fotos, sim, que a gente fiz todas as fotos também. Da mesma forma que eu fiz com a minha filha, eu fiz a dele, quando ele nasceu, ele do meu lado, quando ele veio até mim, tudo eu fotografei e eu mantive. E quando as pessoas falam assim, você gosta de olhar? Eu falo assim, falar de amor não é difícil. Ele foi amor da nossa vida e vai continuar sendo eternamente, então eu não tenho problema em olhar, em ver. Eu falo, é uma saudade boa,
porque ele foi luz da nossa vida. Isso mesmo. Nós também temos, eu falo que é o baú das memórias, né, do Joaquim. Eu tenho uma caixa bem bonita, né, que a Fábio nos presenteou, né. Então, lá nós temos o sapatinho da revelação, né, tem tercinho que ganhamos, tem uma roupinha também, alguma coisa personalizada, né. Temos aquele papel que nós ganhamos do hospital com o carimbo dos pés, né? Um livro, né? A Fábio me deu um livro que eu fui anotando as vivências na gestação, né? Quem foram os primeiros a saber, né? Então, tenho esse livro dessas marcações guardadas também, né? Temos uma foto exposta num porta-retrato. Nós, depois, tem uma artista lá da cidade, nós tiramos uma foto, eu e o Daniel, e pedimos que ela criasse uma pintura, né, a óleo, com nós e o Joaquim, junto com o Bartolomeu e o Thales, que é o nosso gato e o nosso cachorro, nós de costas, andando de mãos dadas, e Joaquim no meio de nós, já um pouquinho maior, caminhando também, num contexto, num cenário que nos era agradável ao coração. Então, a gente faz essas memórias, né? E manter a memória viva dos nossos filhos não nascidos ou nascidos e falecidos, ela é muito importante. Então, hoje, né, nós temos o Léo, que tem 3 anos, e desde que ele começou a ter algum tipo de entendimento, eu aponto para esse quadro e digo, olha, ali é humano, né? E ele fala, onde é que mora o humano, filho? Ah, ele mora no céu, ele é uma estrelinha, né? Então, assim, trazer ele para o contexto da nossa família, ele é muito importante, é a nossa história. Né? Um livro, ele tem vários capítulos, né? Joaquim foi um capítulo específico da nossa história e ele permanece na memória de agora em diante, assim como Anthony também foi. Meninas, e pra gente encerrar, então, que mensagem vocês deixariam para os pais que estão passando por esse momento de luto, enfim, ou para a sociedade em geral? Que mensagem vocês deixariam? Fala primeiro? Então, vamos lá. Eu digo assim, se você tem consciência de que pode acontecer isso com o seu filho, não deixe de fazer esses registros, essas memórias, né? As fotos, o carimbo do pezinho, enfim, crie memórias e não deixe o nome e a história do seu filho encerrar no caixão, no cemitério, né? Ele precisa ser honrado, né? O tempo dentro de casa, no pós-morte, ele é um tempo difícil de nós não nos reconhecermos e não nos reconhecermos enquanto casal, enquanto família, né? Esse estranhamento que você falou também. Dê tempo ao tempo, né? O tempo é o grande sábio, né? Ele vai fazer com que essa ferida deixe de sangrar e cicatrize para que seja memória, né? Então, não tenham medo, apenas dê tempo ao tempo. Edna. A mensagem que eu deixo, independente da circunstância que você vivenciar, faça que esse filho pertença à vida de vocês. Mesmo que seja 1 semana, 10 dias, enfim, independente, é uma vida, é um coração que bateu ali e sempre vai estar na tua história. Então, deixa pertencer, deixa viver, sinta a dor que você tem que sentir, viva ela, viva o luto, para você poder superar e seguir em frente. Que só assim a gente consegue seguir, sabendo que eles viveram o tempo necessário que Deus permitiu e que eles seguiram na luz, cuidando da gente lá de cima. Que lindo. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui junto conosco no Play do Jardim, né, Ricardo? É isso aí, muito obrigado pela presença, né? Emocionados com essa rica conversa de hoje, né? Obrigado pela oportunidade, né? Ao Grupo Jardim da Saudade também, a vocês dois maravilhosos, Edna. Foi uma honra partilhar esse momento contigo também. As nossas histórias se entrelaçam. E eu já convido você a seguir as redes, né, do Grupo Jardim da Saudade, Oktoberblog também, e acompanhar os episódios completos aqui no YouTube. Um abraço e até mais. Até mais. Até mais.